Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, a virtude teologal da fé é o que une as leituras de hoje. É necessário, para que haja uma verdadeira profecia, seja de quem é o profeta, seja de quem ouve o profeta, a fé. Jeremias precisou acreditar que Deus, desde o ventre materno, o havia escolhido. Escolhido para uma missão nem sempre fácil. O povo às vezes tem uma ideia errada sobre religião. O povo acha que um homem de Deus, uma mulher de Deus vai ser amado por todo mundo. Isso não é verdade não, minha gente. Nunca foi verdade. Nunca foi verdade. Porque quem crê em Deus necessariamente vai entrar em rota de colisão com o mundo e suas mentalidades cheias de maldade e de pecado. Quem é fiel a nosso Senhor, querendo ou não, incomoda. Incomoda porque a maioria do povo não quer viver conforme Deus. Cada um no seu conceito de liberdade e no seu conceito troncho de ser feliz, que ninguém até hoje explica o que de acha é isso. Cada um inventa um entendimento diferente, um conceito diferente, um estilo de vida diferente. E pior, às vezes escolhe as piores coisas e diz: foi Deus que me guiou até aqui. Me dá urticária, me dá uma agonia quando eu vejo pessoas dizendo: Jesus me disse, Deus me mostrou tal coisa. Sinceramente, eu não fico bem quando escuto isso. Não dá para acreditar que Deus, na mesma hora já deixou tudo claro para uma pessoa. Eu, quando me deparo diante de determinadas situações, eu rezo, peço luz de Deus, mas nem sempre é claro, não, a vontade de Deus naquele momento. Mas existem critérios. Você sabe o que significa isso? Critérios são pontos básicos, atitudes, através das quais a gente pode discernir
se algo é bom ou não é, se procede de Deus ou não. O profeta, no contato permanente com o Senhor, a vida de oração sempre precisa da fé, é chamado a colocar diante de Deus toda a realidade que o cerca, para a partir daí ter critérios de como chegar à conclusão se algo é um bem ou não é. A depender das situações, serão critérios diversos. Mas a fé é a primeira atitude necessária diante do que cremos ser de Deus, diante da palavra dele, das propostas que ele nos faz. Quando Jesus chegou a Nazaré, havia lido, vocês lembram domingo passado, o trecho do evangelho, do profeta Isaías, em que se dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, curar os cegos, a recuperação da vista, libertar os cativos, e assim por diante. E diz: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. Era uma palavra que falava diretamente do Messias. Em Cristo nós nos encontramos com algo único na história. Nele encontram-se profecia e o objeto da profecia numa única pessoa. O que se anunciou e a realidade já ali diante do povo. Por mais que os milagres e outros sinais que ele realizou pudessem servir de critério para saber se Jesus estava sendo verdadeiro ou não, muitas pessoas se fizeram de cegas. A gente aprendeu em teologia fundamental que o milagre é um dos critérios de credibilidade. Critério de credibilidade. Se há tal coisa, então significa que tal coisa é verdadeira. Se não há, então não é verdadeira. Jesus então provoca aquele povo que de uma admiração passa a um ódio cruel. Sem dúvida, vocês vão querer que eu faça aqui o que ouviram dizer que eu fiz em Cafarnaum. Mas o profeta não é bem recebido. O povo dali todo duvidava. Isso é normal, em todos os lugares é assim. Por que é que vocês acham que na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, nós deixamos nossa família, nossa casa, nossa terra e vamos para outro lugar? Laranjeiras não é minha terra. Minhas origens não estão aqui. Passou-se o tempo do padre Filadelfo. E diga-se passagem, esse tempo já passou faz tempo. O profeta só não é bem recebido em sua pátria. Porque sempre vai dizer aquela história: mas eu te conheço, agora tu está querendo ser isso, está querendo ser aquilo. Eu te vi pequenininho, eu troquei tuas fraldinhas. As pessoas sempre gostam da novidade, do que vem de fora, do que é importado. Depois que o fenômeno da novidade passa, e aquele que até um tempo atrás era novidade, passou a fazer parte do cotidiano, o interesse também acaba. E procura-se observar os defeitos. E às vezes até quando não existem defeitos, imaginam defeitos. E pior ainda, quando além de imaginar, propagam como se aqueles defeitos imaginários fossem reais. Isso é triste na vida de quem foi chamado por Deus para uma missão de estar à frente do seu povo, povo de Deus, para conduzir este povo ao céu. Isso é triste. A rejeição. Cristo foi rejeitado. E já deixou uma advertência que quem fosse ser profeta, ou seja, um enviado de Deus para ser um sinal de Deus no meio do seu povo, deveria se preparar também para a rejeição.
Meus filhos, aquele tipo de pregador que promete facilidades e solução de problemas e que faz sucesso talvez na TV, é falso profeta. Tome muito cuidado com qualquer um que prometa muita cura, muito milagre, com qualquer um que prometa prosperidade, com qualquer um que prometa vida fácil e solução para tudo. Em parte nenhuma do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu o que esses pregadores de hoje em dia andam prometendo. Se estiver duvidando, vocês devem ter a Bíblia. Leiam Mateus, Marcos, Lucas e João. É o nome dos 4 evangelhos, vocês sabiam? São os 4 primeiros livros do Novo Testamento, vocês sabiam? O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, vocês sabiam? Você não vai encontrar a história de Davi, nem de Salomão no Novo Testamento. O Novo Testamento é a história de nosso Senhor Jesus Cristo e todo o resultado de sua obra redentora com os apóstolos e o início da igreja. Está ali. Leiam. É falsa profecia quem propaga facilidades de vida em nome de Deus. Tomem muito cuidado com isso. Muitas pessoas inadvertidas, ou quem sabe porque nunca tiveram interesse de se converter a Deus, mas quiseram apenas sugar de Deus algo pessoal, talvez que vá correr atrás desse tipo de pregação. O profeta é chamado a perseverar mesmo quando rejeitado, a buscar o bem daqueles que o rejeitam, porque o amor consiste nisso, não é necessariamente sentimento, não é afeto, é efetividade, é diferente de afetividade, só muda uma letra em língua portuguesa, mas são coisas bem distintas. Afetividade é sentimento, é o gostar ou não gostar. Efetividade é a ação, gostando ou não, vai lá e se faz e acabou a história. O amor verdadeiro de que fala São Paulo tem a ver com efetividade muito mais do que com afetividade. Se o amor efetivo for acompanhado também com um olhar carinhoso, com um gesto de ternura, claro, ele se potencializa, se torna mais visível ainda. Mas tudo isso só será possível com o auxílio de Deus. O amor de que São Paulo fala na carta aos Coríntios não está falando do sentimento, ele está falando do amor-caridade, o amor que é Deus. E em Deus o amor é pessoa, que nós conhecemos também como o Espírito Santo. Já ouviram falar dele? Acredito que sim. Você crê? Você acha que pelo fato de crer está blindado contra qualquer dificuldade? E reveja essa sua fé. Em quem ou em que? Ou por quê? Ou pior ainda, para que você crê? Se cremos, devemos estar preparados para tudo, inclusive para a rejeição e para perder a própria vida se for necessário. Nos inspiremos em nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que aprendemos como se vive uma vida conforme Deus. E uma vida conforme Deus, sem um amor efetivo, ela não existe. Uma fé que não se traduza em entrega, em amor efetivo, é uma fé pagã, falsa. Que a graça do Senhor nos alcance. E por mais que nos sintamos incomodados com uma ou outra palavra que Deus possa nos dirigir, não tenhamos receios de acolher a palavra de Deus. Não tenhamos receios de que Ele toque na ferida dos nossos pecados de estimação ou dos nossos defeitos. Não tenhamos medo de começar, mesmo que capengando, a colocar em prática aquela palavra que eu não estou acostumado a praticar e que talvez seja um pouco complicadinho no começo.
Mas se existe uma comunidade cuja fé é um testemunho de amor efetivo, onde uns cuidam do bem uns dos outros, certamente teremos todo aquele ambiente que vai nos ajudar a viver uma fé de verdade e um amor de verdade. Que o Espírito Santo nos socorra com sua presença, muitas vezes sutil, mas ai de nós, se nem mesmo essa presença tão sutil não fosse uma realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.